Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Messias. Eles perguntaram: Quem és então? És tu Elias? João respondeu: Não sou. Eles perguntaram: És o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram então: Quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João declarou: Eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: Por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a Igreja celebra a memória desses dois pilares da teologia cristã e da espiritualidade. São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, bispos e doutores da Igreja. Amigos desde a juventude, ambos se dedicaram à defesa da fé cristã e ao aprofundamento da doutrina trinitária em um contexto de intensos debates teológicos. Basílio, conhecido por sua sabedoria e austeridade, é reconhecido por seus escritos sobre a vida monástica e sua luta contra o arianismo, defendendo com vigor a divindade de Cristo. Gregório Nazianzeno, por sua vez, ficou famoso por sua eloquência e profunda reflexão teológica, especialmente sobre o mistério da Santíssima Trindade. Conhecido como teólogo da Igreja, Gregório ajudou a esclarecer a doutrina trinitária em tempos de grande confusão, sendo um dos principais articuladores da fé ortodoxa. Suas homilias e discursos repletos de profundidade espiritual serviram como guias para a Igreja em sua compreensão de Deus. Ambos foram exemplos de vida cristã, colocando suas capacidades intelectuais e espirituais a serviço da Igreja do povo de Deus. Eles nos lembram da importância de viver uma fé enraizada na verdade teológica, sempre em busca da santidade da comunhão com o Senhor. Hoje, celebramos não apenas sua contribuição para a doutrina da Igreja, mas também seu testemunho de amizade, humildade e dedicação ao Evangelho. Queridos irmãos, hoje somos convidados a mergulhar no testemunho de João Batista, uma figura de extrema importância na história da salvação. É um verdadeiro modelo de humildade e serviço. João Batista era o precursor, aquele que veio preparar o caminho para o Messias Jesus Cristo. Sua vida e seu testemunho nos ensinam lições para a nossa própria caminhada de fé. Neste trecho do Evangelho, vemos João sendo interrogado pelos sacerdotes e levitas enviados pelos fariseus, que queriam saber quem ele era. Eles perguntaram: Quem és tu? E João respondeu com clareza e humildade: Eu não sou o Cristo. João sabia muito bem qual era o seu papel e não tentou reivindicar para si uma posição de destaque ou de glória pessoal. Ele sabia que seu chamado era preparar o caminho para aquele que viria, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Amados, a humildade de São João Batista nos convida a refletir sobre a nossa própria vida. Muitas vezes em nosso cotidiano podemos ser tentados a buscar reconhecimento, a querer ocupar os primeiros lugares, a sermos aplaudidos ou elogiados. No entanto, o testemunho de João nos ensina que a verdadeira grandeza está em reconhecer que Deus é o centro de tudo e que nossa missão é servi-lo, preparando os corações para receberem sua graça. Como podemos então viver essa humildade em nossa vida? Podemos começar reconhecendo nossas limitações e a necessidade que temos de Deus. João Batista não apenas sabia quem ele era, mas sabia quem ele não era. Ele não era o Messias, ele não era o Salvador. Do mesmo modo, precisamos lembrar
e não somos autossuficientes. Dependemos de Deus em tudo e Ele é a fonte de toda graça e misericórdia. Amado, João Batista não apenas foi humilde em seu papel, mas também foi fiel à sua missão de preparar o caminho do Senhor. Ele batizava com água e chamava as pessoas ao arrependimento, preparando seus corações para receberem o Cristo. Ele era a voz que clama no deserto, como ele mesmo disse, citando o profeta Isaías: endireitai o caminho do Senhor. Esse chamado à preparação e à conversão é algo que ecoa até os nossos dias. João Batista nos convida hoje a refletirmos sobre o estado de nosso próprio coração. Como estamos nos preparando para receber Jesus em nossa vida? Estamos deixando que nosso coração seja transformado pela graça de Deus? Estamos endireitando nossos caminhos, afastando de nós tudo aquilo que nos impede de ver o Evangelho? Amados, preparar o caminho do Senhor significa abrir espaço em nossa vida para que Deus haja. Muitas vezes nossos corações estão cheios de distrações, preocupações, rancores e apegos. Precisamos, assim como João Batista nos ensina, permitir que a luz de Cristo ilumine nosso interior, removendo as sombras do pecado e da autossuficiência. A missão de João também era testemunhar sobre a verdade. Ele não hesitava em proclamar que Jesus era aquele que viria depois dele, mas que existia antes dele. O testemunho de João é o exemplo para nós, pois como cristãos somos chamados a sermos testemunhas vivas da fé, a proclamar com nossas palavras e, sobretudo, com nossas ações, que Jesus é o Senhor. Amados, a espiritualidade cristã, à luz do exemplo de João Batista, é marcada pela humildade, pelo serviço e pelo testemunho. Ser cristão não é apenas cumprir rituais ou seguir regras, é viver uma vida moldada pelo Evangelho, sendo fiel a Deus e ao chamado que Ele nos faz. João Batista nos mostra que nosso papel como discípulos de Cristo é apontar para Jesus, para que os outros também possam encontrá-lo. Assim, a espiritualidade cristã é uma caminhada de conversão contínua. Como João Batista chamava no deserto, também somos convidados a ouvir o chamado de Deus em nossa vida, a endireitar nossos caminhos, a deixar que o Senhor transforme nosso ser. Não podemos permitir que o orgulho, o egoísmo ou o pecado obscureçam nossa relação com Deus e com os outros. A espiritualidade é a busca constante de viver segundo a vontade de Deus, com um coração aberto e cheio de amor. O testemunho de João também nos lembra que nossa fé é vivida em comunidade. Ele batizava e pregava para um povo que esperava o Messias. Hoje, como membros da igreja, somos chamados a viver nossa fé em comunidade, ajudando uns aos outros a crescerem na fé, sendo uma presença de apoio e fraternidade. Viver o caminho da espiritualidade cristã na igreja significa estar em comunhão com nossos irmãos e irmãs, caminhando juntos em direção ao reino de Deus. Amados, vamos rezar juntos. Senhor Jesus, assim como João Batista preparou. Senhor Jesus, assim como João Batista preparou o caminho para a Tua vinda, ajuda-nos a preparar nossos corações para Te receber todos os dias na Eucaristia. Dá-nos a humildade de reconhecer que sem Ti nada podemos fazer, que nossa vida só encontra sentido em servir-Te e amar-Te. Senhor, endireita nossos caminhos, remove de nós todo orgulho, egoísmo e pecado, e possamos ser testemunhas vivas do Teu amor e da Tua verdade. Que nossa vida seja um reflexo da Tua luz no mundo. Nós Te pedimos, Senhor, que nos ajudes a viver em comunhão na Tua igreja, sendo sinais de fraternidade, de amor e de serviço. Que possamos caminhar juntos, como irmãos e irmãs, em direção do Teu reino. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno.
A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.